Continuidade à segunda geração do romantismo, a gente vai entrar agora no movimento no Brasil, certo? Em relação a essa segunda geração. Como foi dito anteriormente, essa segunda geração tem influências de Goethe, de Byron, de Alfred Musso, que não está aqui escrito, mas que já foi dito anteriormente, tá? É bom a gente ressaltar aqui e lembrar também o tom pessimista e depressivo, o exagero sentimental, macabro e o delírio, né? São marcas presentes nos livros ultra-românticos, tá bom? Então, no o contexto histórico dessa segunda geração, o que é que a gente tem? Né? O período é entre o século XVIII e o XIX e que compõe um processo de ascensão da classe burguesa, tá? Na sociedade. E uma parcela significativa da juventude do século XIX encantou-se com esse tipo de literatura, como também já foi dito. Na Alemanha, por exemplo, os livros de Goethe geraram muito, como é que eu posso dizer, muita excitação entre os jovens, né? E faziam com que eles entrassem a tal ponto de delírio que praticavam os atos que se tinham nos livros, tá? São fatos que a gente vai discorrer um pouco mais para frente. Vê, isso ocorreu porque houve uma consonância de sentimentos, né? Perspectivas da vida entre esses jovens e as personagens retratadas nos romances. Então havia um certo, como é que eu posso dizer, uma certa aproximação da realidade, apesar do exagero, tá? Existia uma certa aproximação e uma certa, como é que eu posso dizer, familiaridade, né? Uma coisa mais, como é que eu posso dizer, próxima da realidade dos jovens, pelo menos daquela época, como acontece em todas as gerações, não da literatura, mas geração da sociedade em si, tá? Então, o egocentrismo, a idealização da mulher, o pessimismo diante da existência e a vontade de fugir, né? São marcas tanto da ficção do período quanto da própria vida dessa parcela da sociedade, tá bom? E, por exemplo, né, após a publicação da narrativa Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, muitos jovens cometeram suicídio, né, na, na Europa, imitando, né, o, o final do protagonista. Se vocês tiverem curiosidade, é um livro de cunho romântico. Assim, para quem quiser entender melhor ainda o, o romantismo da segunda geração. Tá? Então a gente tem aqui algumas características, né, da segunda geração. Vamos ver aqui. O egocentrismo, como eu falei para vocês, um enfoque só do sujeito na maioria das passagens dos livros. Questões de ordem sociais e extensão do mundo lá fora não costumam ser abordadas pelos escritores dessa geração. Então ele foca apenas no eu, tá? O sentimentalismo exagerado, como eu falei para vocês, existe uma idealização amorosa, existe uma projeção da mulher perfeita, existe a questão do amor e amada, tudo ser, como é que se diz, tão perfeito que se torna uma utopia, certo? Uma coisa que não vai se realizar definitivamente. E por essa não realização existe o sofrimento, tá? Forte tom depressivo, né?
Esse tom depressivo, essa depressão é mais conhecida como mal do século. Assim, no círculo literário a gente fala de mal do século, que é esse tom depressivo, triste, melancólico que os poemas e as obras em si traz pra gente, né? As tendências da fuga da realidade, certo? Diante de um presente desastroso. Não que naquela época seja desastrosa, mas era o sentimento que pairava entre eles, tá? Até porque os escritores nessa época, eles vinham da própria burguesia, eles vinham de uma classe economicamente, né, em ascensão. Então é difícil entender essa fuga que eles queriam ter da realidade. Tá? O desejo de fugir, o desejo de morrer, a, a vida boêmia, sem controle nenhum, e por aí vai. Gosto pelo delírio e pelo macabro, né? A tematização do grotesco. Existem cenas macabras que a gente vai poder ver no livro de Álvares de Azevedo, um pouco mais para frente. Quando a gente for tratar dos autores em si, das obras, a gente vai notar essa questão do, do gosto, né? Pelo delírio e pelo macabro. E a ironia romântica, né? Trata-se de um conceito utilizado para definir um certo comportamento comum entre os autores da segunda geração. Então, o comportamento resume-se em apresentar um alto grau de criticidade em relação às próprias produções ultrarromânticas. Então, eles mesmos faziam sua autocrítica. Tá? Então, a gente tem aqui o material para leitura, eu espero que vocês leiam, né? E eu vou, a partir dos próximos vídeos, eu vou adentrar nos autores, que são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, e ainda vai seguir mais dois poetas que a gente vai estudar um pouco mais para frente, tá bom?